Olá, tudo bem? Esta aula vai tratar do assunto Oceania. E compartilhando a tela aí para vocês, a Oceania está no seu material na frente 3. Vamos iniciar a aula. Vamos primeiro, turma, conhecer um pouquinho a região, né? Essa região que a gente dá o nome de Oceania, ela está posicionada entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Nós temos aqui dois países que se destacam mais, a Austrália e a Nova Zelândia. Ao norte da Austrália, tá vendo esta ilha aqui, ó? Ela é dividida em dois países. Esta porção faz parte da Indonésia, que é um país asiático. E esta outra porção aqui é Papua Nova Guiné. Além disso, nós temos alguns conjuntos de ilhas. Esta porção aqui, ó, turma, ela é conhecida como Micronésia, que são ilhas muito pequenas. Destaque para as Ilhas Marshall, para as Ilhas Marianas. Aqui nós temos, inclusive, a Fossa das Marianas, que é o local mais profundo dos oceanos, com mais de 11 mil metros de profundidade. Perfeito? Essa porção aqui é conhecida como Melanésia, são ilhas que apresentam povos com pele mais escura. Aí temos as Ilhas Vanuatu, Ilhas Salomão, Ilhas Fiji, Nova Caledônia. E aqui nós temos a chamada Polinésia. Muitas ilhas. A grande maioria também muito pequena, tá? Vale destacar aqui a Polinésia Francesa. Aqui ao norte nós vamos encontrar o arquipélago do Havaí, que é o 50º estado norte-americano. Perfeito? Vejam que a região é cortada aqui pela linha do Equador, tá? Aqui estaria o Trópico de Capricórnio, que passa pela Austrália, e mais aqui ao norte o Trópico de Câncer. Tudo bem? Conhecemos então aí um pouquinho, né, da localização e da composição da região da Oceania. Agora, turma, a Austrália. A Austrália é o maior país da região, né? É um país grande, um pouco menor do que o Brasil. E aí, o que nós temos aqui em volta da Austrália? O Oceano Índico, o Oceano Pacífico. Algumas porções aqui recebem nomes específicos, como Mar de Coral, Mar de Timor, Golfo da Carpentária. Aqui nós temos a Grande Baía Australiana. E aqui a divisão interna, né, do território australiano. Mas aqui ao sul, a ilha da Tasmânia e o mar da Tasmânia. Também é Austrália, perfeito? E algumas localizações aí das cidades mais importantes, a sua capital é Canberra. Perfeito? Beleza? Seguindo, turma, algumas características da Austrália do seu quadro natural. No relevo, nós vamos observar o seguinte compartilhamento. Na porção leste, uma grande cadeia de montanhas chamada de Grande Cordilheira Australiana. Grande pela extensão, não pela altitude. Em termos de altitude, é mais ou menos parecido com a Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Minas e Rio. Na porção central, uma área de formação sedimentar, a Bacia Australiana, e na porção oeste, áreas planálticas de formação antiga, Planalto Ocidental Australiano. Em relação ao clima, boa parte da Austrália vai ter a presença do clima árido e semiárido. São vários desertos na Austrália. Além disso, porção norte e nordeste, o clima tropical e um pouquinho do clima equatorial. No sudeste, o clima temperado. Tá? Ao sul, tem até um pouquinho do clima mediterrâneo, na região de Adelaide. Os principais rios estão na porção centro-leste. Lembre que no oeste há áreas áridas e semiáridas, até com a presença, é claro, de rios intermitentes. Perfeito? E o teu material, a tua apostila, né, o módulo que você tem, te apresenta vários mapas. E aqui está o relevo. Aqui é que está a Grande Cordilheira Australiana, a bacia sedimentar, né, na porção central, e o Planalto Ocidental da Austrália. Perfeito?
As altitudes você pode ver que não são muito elevadas. Muito bem. Tipos climáticos, lembre o que eu falei, a grande maioria desértico e semiárido. Ao norte, o tropical e o equatorial. Aqui o temperado. Aqui a região de Adelaide, como eu disse, tem um pouquinho do clima mediterrâneo. Perfeito? Muito bem. E os principais rios na porção centro-leste, principalmente nesta posição. Não são lá rios muito extensos, não. Nada de grande volume de águas. Muito bem. Seguindo com a Austrália, turma, agora saindo do quadro natural, tá? A Austrália é o país mais populoso da Oceania, uma população aí se aproximando dos 30 milhões de habitantes, um pouquinho menos, e uma densidade demográfica baixa. A colonização foi inglesa, ampla maioria de brancos de origem europeia. A maioria é urbana, né? População urbana e de adultos. E o IDH da Austrália é bem alto, muito elevado. É um dos mais elevados IDHs do mundo. Os indicadores socioeconômicos, portanto, são excelentes. A população nativa que vivia lá, e ainda há representantes, né, vivia lá antes da chegada do colonizador inglês, a população dos aborígenes. Aqui, um mapa que está no seu material também, mostrando a distribuição da população australiana. Observe, grandes áreas vazias, em especial nas áreas desérticas e semiáridas. Temos aqui um pouquinho no sudoeste, destaque para perto, né? E aqui, ó, leste, sudeste e sul, onde estão as principais cidades, com maior destaque para Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, ok? E aqui a ilha da Tasmânia. Certinho? Muito bem. Pirâmide etária da Austrália, né? E aí fica bem claro aqui, ó, né? Como eu disse há pouco, a maioria de adultos. Expectativa de vida tem se elevado. Tá? Perfeito? Muito bem. Ainda para a Austrália. Economia australiana. É o país mais industrializado da Oceania. Bom, até aí você poderia dizer, não é lá uma grande coisa, né? Porque lá na Oceania nós não temos um grau de industrialização elevado. É verdade, isso é correto. A indústria australiana se concentra no sudeste. O parque industrial, ele é moderno, ele é diversificado, ele tem a presença do capital estrangeiro e capital australiano. Tá? Há um destaque também na economia da Austrália para a pecuária, que é muito boa. Eles são concorrentes do Brasil. Pecuária de bovinos e ovinos, né? São os grandes destaques. São exportadores também, por isso que eu disse concorrentes do Brasil. Outros destaques na economia australiana, a extração de minérios, destaque para o minério de ferro e para o carvão mineral, a produção de cereais, a produção de cana e a atividade de turismo. Tudo bem? Muito bom. Agora vamos tratar um pouquinho do outro país que se destaca na Oceania, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela tem uma situação bem interessante, gente, em termos físicos, tá? Ela está localizada bem no encontro entre placas tectônicas. E o interior da Nova Zelândia é predominantemente montanhoso. Obviamente, é um país muito sujeito a terremotos, tá? O clima predominante é o clima temperado oceânico e a cobertura também predominante de florestas de clima temperado. Colonização também foi inglesa, territorialmente bem menor do que a Austrália, né? E a maioria também é urbana, também é de adultos. Os indicadores socioeconômicos também excelentes. A Nova Zelândia também é um país que tem um IDH muito elevado e está entre os primeiros do mundo.
População nativa da Nova Zelândia, que existia lá antes da chegada do colonizador, a população dos maoris. Grande parte dos aborígenes e dos maoris desapareceram ou foram aculturados. Tá? Aqui, turma, um mapa do relevo da Nova Zelândia, e isso está no seu material. Tá? São duas ilhas principais, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, separadas pelo Estreito de Cook. E aqui no interior, as áreas montanhosas mais elevadas. Junto ao litoral, planícies, que vão contornando as ilhas da Nova Zelândia. Tá? Aqui nós temos enormes falhas geológicas, bem no contato entre as placas tectônicas. Muito bem. Pirâmide etária da Nova Zelândia, parecida aí com a pirâmide etária da Austrália, né? Com maioria de adultos e um número expressivo de idosos. Expectativa de vida também subindo. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia têm tido diminuição do crescimento populacional. São dois países que até recebem imigrantes, mas acabam sendo bastante seletivos. Tá? Muito bem. Ainda quanto à Nova Zelândia, na sua economia, destaque para a produção de cereais e frutas. Talvez aí o que nós mais conhecemos seja o kiwi, né? Destaque também para a pecuária de ovinos e bovinos, também de ótima qualidade. Destaque para atividades turísticas, para o setor terciário como um todo, serviços financeiros e imobiliários. O setor terciário da economia é o principal setor da economia da Nova Zelândia. É o segundo país mais industrializado da Nova Zelândia, principalmente com indústrias de bens de consumo não muito complexas. Tá? Bom, também não é grande vantagem, segundo da Oceania. O restante da Oceania, gente, a grande maioria daquelas ilhas que eu apresentei são ilhas realmente pobres. Boa parte delas ainda são possessões de outros países, da Inglaterra, da França, do Japão, dos Estados Unidos, ou mesmo da própria Austrália e da Nova Zelândia. Perfeito? Tá? Muito bem. Para a Oceania, isso é mais do que o suficiente para o seu vestibular. É um assunto que a frequência é muito, muito pequena, é raríssima. Tá? Agora, a recomendação final, como sempre. Leia o conteúdo deste módulo no seu material, tente resolver os exercícios e, havendo dúvidas depois, nos procure para esclarecer. Tá ok? Estamos, então, ficando por aqui nesta aula. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.